Então, boa noite, gente. Nós vamos fazer o estudo desta noite e o assunto que nós vamos abordar é o estudo sobre a saúde mental e espiritismo. Por que a gente resolveu abordar esse assunto? Porque o mês de janeiro, como política pública do Brasil, o janeiro é considerado o janeiro branco que cuida da saúde mental das pessoas. Então, o Brasil inteiro se formou, está formando uma corrente para que a saúde mental seja uma preocupação constante de cada um de nós. Por que que isso está acontecendo? O que é, então, a saúde mental? A saúde mental representa para todos nós o bem-estar. Esse bem-estar quer dizer que a pessoa consegue lidar com o estresse, ela trabalha, desenvolve suas habilidades e também contribui de uma maneira positiva para a sociedade. Então, ela está sempre, como se diz, produtiva, pronto para o seu trabalho. E claro que uma pessoa com saúde emocional, ela tem um equilíbrio entre as nossas diversas faces que nós temos. Porque nós não somos uma pessoa que é simplesmente o físico, mas sim nós temos todo o nosso arcabouço psicológico, psíquico, ou seja, o arcabouço mental, e também nós temos o arcabouço espiritual. E é claro que como nós vivemos na sociedade, nós temos também essa participação social. Então o nosso papel como indivíduos, como cidadãos, abrange toda essa parte de convivência uns com os outros e também das atitudes e o trabalho para que a gente possa garantir a nossa sobrevivência, Então, a saúde mental não é apenas uma ausência de transtornos, mas a capacidade que a gente tem de gerenciar os desafios da vida. E os desafios da vida não são poucos. Constantemente nós somos bombardeados por problemas e esses problemas, com certeza, para umas pessoas é fácil lidar com esses problemas, para outras pessoas já constitui uma grande dificuldade. Então é preciso respeitar exatamente a condição de cada um, para gerenciar esses problemas. O brasileiro possui uma boa saúde mental? Foi feita uma pesquisa e os dados indicam que o brasileiro não possui, no geral, uma boa saúde mental. Por quê? Porque nós estamos vivenciando um cenário que os especialistas dizem que nós estamos numa verdadeira epidemia branca, ou epidemia silenciosa, ou uma crise onde a gente não consegue mentalmente se equilibrar dentro da nossa sociedade, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas famílias. Então, as coisas estão muito complicadas para todos nós. E o Brasil tem batido recorde consecutivo de transtornos mentais, principalmente a ansiedade e a depressão. Esses dois problemas, a ansiedade, nós estamos preocupados com o futuro, Porque nós estamos ansiosos para que as coisas aconteçam. E a depressão é porque a gente viveu alguns problemas e não consegue vencer. Então, o depressivo está preso no passado e o ansioso está preso no futuro, esquecendo a gente de que nós temos que viver o presente, Porque a gente não sabe se no futuro vão acontecer
aquelas coisas que nos preocupam, e o passado já aconteceu. Então nós temos que realmente conviver com aquelas dificuldades que nós tivemos e, claro, nos comprometermos para trabalharmos esses problemas no futuro, para que a gente não tenha, né, muitas dificuldades na nossa vida. Então, existem muitos remédios, né, ou farmacógenos, ou usos, né, de medicamentos para diminuir a ansiedade e melhorar a depressão. E esses medicamentos são os que mais são vendidos nas farmácias. Então, as pessoas estão ansiosas, depressivas, e com isso dá essa epidemia dentro do Brasil, né? Principalmente nesse aspecto profissional da nossa população. Uma estatística que foi feita desde 2014 até 2024, a gente viu que o número de afastamentos por saúde mental, né, por estatística, né, nós vemos que em 2014 nós tínhamos em torno de 200 mil afastamentos por ano, né, de pessoas que se sentiam com um problema que não conseguiam lidar, então não podiam trabalhar. Então eles ficavam em casa em função desses problemas. E aí a gente vinha numa média, né, em torno de 170, 180, 1.200, 1.200. De repente nós tivemos em 2020 a pandemia de Covid. Então, entre aspas, todo mundo ficou em casa. E aí o que aconteceu depois da Covid? Ou seja, a gente teve que entrar para dentro das nossas casas, convivermos, né, com os nossos familiares, com as nossas coisas, não tínhamos condição de sair, e isso deu um problema para todos nós. Por quê? Depois que nós entramos de novo no nosso normal, olha só, em 2021 foram 185 mil casos, em 2022 200 mil, e depois 23, 280 mil, e hoje, né, 2024, 472 mil afastamentos. Ou seja, houve alguma coisa, né, na pandemia que fez com que a gente entrasse numa espiral de problemas mentais. Até então a gente estava, né, com uma certa qualidade mental, mas agora os problemas se tornaram mais graves. Normalmente, né, isso quer dizer que milhões de pessoas, milhões de famílias, né, e um prejuízo muito grande em termos profissionais das pessoas. Pelo afastamento, depois de voltar. Eu trabalhei na CEMIG muitos anos, e você falou no Hospital André Luiz, e eu tive alguns colegas que, por causa do alcoolismo, teve que se afastar, né? E isso estava gerando um problema mental nele, e aí com esse problema mental ele teve que ser internado no André Luiz para se desintoxicar e depois voltar ao trabalho. Então, são diversos fatores que acabam desencadeando esses afastamentos. E esses dados são até de 2024. E para 2025, esses novos dados falam que em 2025, mais de 500 mil pessoas precisaram se afastar do trabalho por motivo de saúde mental. Então, nós batemos recordes e estamos continuando com os mesmos problemas. Então foi feita uma pesquisa para a gente saber quais são as pessoas mais afetadas pelos problemas mentais. Então, eles listaram em torno de 2.000 profissões. E dentro desse quadro profissional, os trabalhadores, né, do comércio varejista, vendedores, faxineiros,
auxiliar de escritório, trabalhadores que atendem o público, né, que são pessoas que trabalham nessa questão de relacionamento, né, e pessoas que mantêm os serviços essenciais, como os lixeiros, eletricistas, né, pessoas que trabalham nesse dia a dia, que fazem parte dessa rotina, que ajuda as pessoas, né, a terem sua vida normal. Então essas pessoas é que passaram também a sofrer mais problemas mentais. E por que isso está acontecendo? Os especialistas estão falando que o avanço dos afastamentos por doença mental reflete uma questão estrutural ligada à forma como o trabalho vem sendo realizado no país. Esse trabalho, quer dizer, o nosso dia a dia, o nosso ganha-pão, os nossos esforços para que possamos, né, viver na sociedade de uma forma tranquila, eles estão muito estressantes para nós. Eu imagino pessoas que trabalham, por exemplo, no call center, que ficam o dia inteiro falando, né, com o consumidor, recebendo reclamações e tendo, né, de ouvir as coisas, às vezes não muito agradáveis. Pessoas que atendem no balcão, né, que o consumidor está sempre, né, com vontade de brigar, de reclamar. Então, esse tipo de comportamento que nós estamos tendo uns com os outros acaba, né, influenciando na nossa qualidade de vida, na nossa qualidade mental. E as autoridades estão dizendo que essas categorias profissionais têm contratos precários e uma alta rotatividade. E é mesmo, eu lembro que a nossa sobrinha trabalhou num call center, né? E ela dizia que no máximo a pessoa ficava lá 2 anos trabalhando, porque não conseguia, de um trabalho tão estressante, ela não conseguia ficar muito tempo naquele trabalho, com vários colegas sendo afastados por causa do estresse, né? E hoje nós temos uma palavra que chama burnout, quando a pessoa queima, né, o cérebro, né, esquenta demais a cabeça e acaba não conseguindo lidar com as coisas. Então, é um volume imenso de trabalho, pressiona o trabalho, né? As pessoas sofrem essa pressão do trabalho, às vezes a pressão do chefe para pegar as metas, acertar, né, as condições, e isso vai estressando, você tem que vender, você tem que fazer. Então, com isso, esse volume de coisas a gente acaba estressando e afetando a nossa saúde mental. E essa falta de saúde mental, então, atinge de forma desproporcional os grupos vulneráveis e pessoas expostas, né, a estressores sociais e econômicos. Ou seja, então a condição mental também depende da condição social e depende da condição econômica também. E, globalmente, 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais. Então, se hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, né, 1 em cada 7 já tem um transtorno mental, como ansiedade, depressão e os vários outros tipos, né, das síndromes ou dos transtornos que a gente costuma saber. E, segundo essa pesquisa, os principais grupos atingidos são as mulheres. As mulheres, elas têm sido maltratadas mais ainda pela nossa sociedade em função da sua fragilidade e em função de um comportamento que dá prioridade mais ao homem do que à mulher, e dá mais importância ou mais valor aos homens do que às mulheres. E com isso, as mulheres se sentem rejeitadas e por isso caem no caso das depressões, das ansiedades,
porque elas têm que dar conta do trabalho, da família, né, do marido, né, da sociedade, da vizinhança onde vive. Então, ela tem uma rotina muito estressante, né? A gente fala que a gente tem um primeiro turno, segundo turno, terceiro turno de trabalho. Então, as mulheres são mais sacrificadas na nossa sociedade. Por quê? Porque as mulheres também passaram a competir com os homens, né? Ao invés delas abraçarem a maternidade, né, elas então fizeram opção para essa competição. E além da competição com o homem, ela ainda tem que abraçar a maternidade, porque ela não nega, né, a si mesma a maternidade. E hoje, a grande maioria das mulheres são mulheres mães solo, que a gente fala. Elas estão criando as crianças sozinhas. E isso é mais um fator estressante para elas. Além disso, os jovens e adolescentes, por causa dessa ausência dos pais em casa, estão mais inseguros. E os jovens estão muito ansiosos. O que vai ser de mim? O que vai ser no futuro? O que eu vou ser quando crescer? Qual a minha profissão? Aonde eu ando? Porque a sociedade não consegue balizar, né, uma boa profissão, o que é bom, o que é ruim, o futuro, a profissão hoje funciona, amanhã pode ser que essa profissão não exista mais. Então, a gente vê que causa essa ansiedade nos jovens. E aí nós precisamos acolher esses jovens, né, fazer com que eles tenham mais segurança conosco, que realmente a vida é assim. A vida é feita desses desafios e quanto mais a gente orientar ou acolher esse jovem, melhor para que ele se sinta seguro para enfrentar os seus problemas. Mas a gente diz que hoje os pais estão ausentes, né? E os filhos estão perdidos. Então, em função da mãe e o pai saindo para trabalhar, os filhos estão em casa, às vezes sozinhos, ou com uma avó, ou com outra pessoa, e isso acaba fazendo com que eles não tenham, né, esse sinal dos pais como segurança. E as pessoas mais vulneráveis, que são aquelas pessoas que têm menores recursos econômicos, né, e elas, assim, podem entrar em surtos, em problemas mentais, e a gente vê muitas pessoas na rua, né? Muitos moradores de rua, moradores que não têm as suas casas, e com isso ficam nas ruas, e isso dá um problema mental neles, e a gente sabe que às vezes eles têm que recorrer a roubos, pequenos furtos, para poder sobreviver, e com isso é uma fatia vulnerável para esse tipo de doença mental. E os marginalizados, aqueles que são discriminados, como os homossexuais, os aidéticos, problemas, né, que são grupos que normalmente sofrem algum tipo de discriminação ou preconceito, e isso causa um problema mental nas criaturas. Agora, será que dentro da nossa doutrina a gente sabia que isso ia acontecer? Será que existe alguma mensagem na codificação ou nessas mensagens de Chico Xavier ou do Divaldo, alguma mensagem que realmente indicasse que a gente estaria passando por esses problemas tão graves atualmente? Então, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, recebeu uma mensagem que foi no ano de 25 de abril de 1866. E a mensagem é intitulada A Regeneração da Humanidade. E os espíritos indicaram que aproximam-se os tempos, dizemos que agora os tempos são chegados. E os espíritos alertam que
não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem um revolvimento geral da Terra. Essas revoluções parciais do globo hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não apresentam os sinais dos tempos. Então, apesar dos problemas que a gente está vivendo, esses problemas da terra, das chuvas, das catástrofes, desses grandes problemas que a gente vive, o furacão, tufão, né? São os grandes flagelos, é a lei da destruição que está em forma, né? Se mostrando para nós, mas isso não é um sinal do final dos tempos, porque isso aconteceu e vai continuar acontecendo porque a Terra está se modificando. É claro que nesse momento agora, esses processos vão se acentuar, porque o planeta está passando de uma fase de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, a gente começa a perceber isso mais claramente. Então, continuando a mensagem, os Espíritos falam que, volta um pouquinho, né? Os Espíritos falam que, e como se não se operasse com bastante rapidez, a destruição, né? Como esse movimento da Terra não vai ser, né, com grandes destruições, o que seriam esses sinais? E aí, os Espíritos falam que os suicídios se multiplicarão em proporção inauditas, até em crianças, e é o que está acontecendo hoje. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número de vivos, né? Que a gente sabe que a loucura acaba alienando as criaturas, né, do seu papel social, né, e consigo mesmo e com seus familiares. Então, eles vão estar riscados do mundo vivo. Então, são esses os verdadeiros sinais dos tempos. Ou seja, os problemas mentais, os problemas do suicídio, os problemas de toda ordem que vão influenciar principalmente a nossa saúde mental, são esses que serão sinais dos tempos, né, de transformação. Por quê, gente? Porque se está acontecendo na mente humana, então, os problemas, na intimidade dos espíritos, e como isso está ocorrendo internamente, então ela vai se refletir nas nossas relações, abalando a saúde mental de toda a humanidade. Então, como a revolução é individual, né? Então acaba que nós, como indivíduos, começamos a espalhar os nossos problemas e entramos em divergências uns com os outros. Então a loucura vai se alastrando. Então, o que é? Se a gente está abalando a saúde mental, vai influenciar o quê? As relações interpessoais, né? As nossas relações, assim como as relações sociais. E, como a gente viu nas estatísticas, nós estamos vivendo um estresse pós-traumático, ou seja, igual como se a gente vai na guerra, né, e vê cenas horrorosas e depois a gente volta para casa depois que a guerra acaba, né, ou a gente sofre algum acidente e vê aqueles problemas, depois volta para casa, é um trauma que a gente sofreu. E a pandemia é esse estresse que houve conosco e com isso as coisas ficaram mais difíceis para nós. E além disso, houve uma polarização política no Brasil e no mundo. E as pessoas então começaram a disputar as suas posições e às vezes sem a tolerância com aqueles que pensam diferente de nós. E aí,
claro, acaba tendo distúrbios de sono, né? Principalmente, todos nós estamos dormindo mal, porque a gente, além de acordar usando telas, né? A gente acaba dormindo também, né? No último minuto, quando a gente não aguenta mais, a gente fecha o celular, porque nós não conseguimos, de tantas notícias, de tantas coisas que a gente se alimenta no dia a dia, a gente acaba, né, com esses problemas. Então, quais são os efeitos disso, dessas nossas dificuldades? Então, mentes perturbadas, a comunicação passa a ser violenta e virulenta, a polarização, a propagação do ódio, das notícias de um grupo contra o outro, uma perturbação que acaba dividindo as pessoas dentro da mesma casa, faz um time A, um time B. Antes era futebol que dava confusão, hoje são muitas vezes posições políticas de direita ou de esquerda ou de centro, ou seja qual for, né? Acabam dando dificuldades. E divisão com brigas, agressão, violência e também, principalmente, nós destacamos, né, a violência contra a mulher, que tem se agravado nesses últimos tempos, né? O chamado feminicídio, né? Que nunca teve tão alto os seus índices. Então, a gente está nesse caldo, né? Cheio de efeito, um caldo vicioso, mas por que isso está acontecendo? Que é exatamente esse momento da transição. Nessa mensagem de Kardec, os Espíritos explicam que nos final dos tempos, ou seja, quando a gente fosse fazer essa divisão, né, ou a separação entre o mundo de expiação e prova para a regeneração, os espíritos do mal iriam reencarnar como última oportunidade para que eles pudessem se regenerar. Então, hoje o que nós vemos entre aspas, o fundo do poço da humanidade. São todos esses problemas que a gente vê no dia a dia que parecem sem solução. Mas os Espíritos falam que, a partir de uma certa época da humanidade, para cada espírito perturbado, nasceria um espírito esclarecido. E que a Terra, então, passaria a conviver com esse equilíbrio entre o bem e o mal. Porque no planeta de expiação e provas, nós temos mais mal do que bem. E aí, então, as pessoas de bem se estranham. Mas agora, no mundo de regeneração, nós teremos um equilíbrio e uma vantagem das pessoas de bem, que agora começarão a ver, né, as pessoas do mal vão começar a ver os bons exemplos e vão começar a mudar. Desculpe. Só que alguns que não se colocarem à disposição do bem, não renunciarem ao mal, eles vão ter que reencarnar em outros planetas. E essa que vai ser a transição planetária. Pode passar, né? Não, nós estamos aqui, desculpe. Então, diante de todos esses problemas, né, nós precisamos nos ajustar. E esse bem-estar psíquico é o chamado equilíbrio emocional. Quando a gente passa a ter o nosso propósito de vida bem definido, ou seja, para que eu vim na Terra? Essas respostas a perguntas filosóficas, qual o sentido da minha vida, para que eu vim aqui na Terra, por que eu estou aqui? Essas respostas a essas perguntas, né, dão para a gente a verdadeira dimensão do nosso ser. E que nós não estamos nessa terra para nosso, né, divertimento, mas sim para o trabalho, para o dever, né, para aproveitarmos as condições celestes, né, ou divinas, da providência divina, mas também com responsabilidade. Às vezes a gente só quer direitos, mas quais são os nossos deveres? E essa que é a nossa posição.
Qual o sentido da minha vida? Qual é o sentido? É de ser útil e também de valorizar a vida e praticar, né, o bem com todas as pessoas e conosco mesmo. É uma integração do indivíduo na sua espiritualidade, na sua transcendência. Reconhecer-se que eu sou um espírito, né, que eu estou aqui momentaneamente de passagem na Terra, então eu tenho que ter menos apegos às questões materiais e mais às questões espirituais. Mas hoje as pessoas estão cegas, né? Somente pensando na materialidade das coisas, sendo que nós temos que buscar também a nossa religiosidade. E cuidar do nosso corpo, na nossa alimentação física, né? Mas também na nossa alimentação psíquica, espiritual. O que nós estamos vendo nas telas, na televisão, escutando no rádio, né? O que está nos alimentando? Se nós ligamos ali e queremos ver só notícia ruim, então o nosso psiquismo vai ficar cheio desses problemas e isso acaba nos adoecendo. Vai acarretar um problema, né, de ordem mental para nós. Então, pode passar, Dana. O que nós temos que fazer? Nós temos que lutar contra esses problemas. No livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, Emmanuel, né, e vários outros espíritos, né, que são mensagens recebidas nas reuniões onde Chico tinha, né, em Uberaba. Então, um desses espíritos falou sobre a relação entre a alergia e a obsessão. O que acontece com o nosso corpo quando a gente recebe algum agente patogênico que a gente vai ter uma alergia com esse problema? Por exemplo, um pólen das plantas, né? Você encosta numa planta, começa a se irritar todo, daqui a pouco você embola e está com o olho lacrimejando. Às vezes você come um camarão, uma coisa diferente, o organismo começa a rejeitar aquilo. Isso é por quê? Porque existe na alergia um fator H que chama histamina. Essa histamina é um hormônio que provoca essas várias reações do nosso corpo. E essas reações acabam prejudicando a nós mesmos. Começa a dar diversos sintomas. E a causa, né, às vezes, é até desconhecida. Normalmente, a gente, para conhecer uma alergia, tem que fazer vários testes. A gente põe umas coisas no braço, vê o que é, né, que é alérgico para a gente notar isso. Mas o espírito fala que a obsessão também é como se fosse uma alergia. Ou seja, a cólera, a irritação, a leviandade, a maledicência, a crueldade, a calúnia, a irreflexão, a brutalidade, a tristeza, o desânimo vão produzir uma elevada percentagem de agentes R. O que é esse agente R? Agente R seria uma radiação mental. Isso tudo em volta de nós vai produzir um R, né, um fator de natureza destrutiva. Assim como a reação alérgica produz aqueles diversos sintomas, também essa radiação mental vai nos atrapalhar e vai o quê? Fazer com que a gente se fixe por muito tempo dentro desses problemas mentais. Então, o que nós temos que fazer? Diz o Espírito que nós temos que fazer uma dieta do Evangelho. Aí por isso que eu coloquei aqui uma pessoa fazendo uma dieta. Ou seja, como a gente também escolhe alimentos saudáveis, nós temos que fazer essa dieta do Evangelho. E a dieta do Evangelho, o que é
o Evangelho? Quando a gente pega o Evangelho e a gente abre aqui e fala assim, sede perfeitos, né? Seja misericordioso, seja bondoso, exerça o perdão. Essa é a dieta do Evangelho, que vai nos ajudar ao nosso equilíbrio mental. Porque o Evangelho não é simplesmente um compêndio de coisas ou histórias que são contadas, mas sim um manual de comportamento. Então, essa dieta do Evangelho é para que a gente possa fazer a nossa restauração e a nossa cura, né? E, claro, né, tratando isso dentro de cada um de nós. Pode passar, né? Então, quais são as estratégias? Se está todo mundo indo para um lado, a maioria das pessoas está indo, né, no roldão das coisas, nós temos que ir para marchar, ou remar, ou nadar na direção contrária. Não podemos ficar presos ou ir com os outros, né? Nós temos que ter o que a gente chama de ilhas de espiritualidade. Ou seja, vou levantar de manhã cedo, faço a minha prece. Isso não vai me atrasar. Um minutinho que eu pensar um pouco em Deus, né, nos Espíritos, no meu anjo de guarda, pedir ajuda, isso já vai me favorecer. Eu estou tomando meu café e estou sintonizando em Deus, nos meus amigos, que eu vou reencontrar, os meus colegas de trabalho, que eu vou, né, me harmonizar com eles. E o que a gente chama de playlists tranquilas, né? Pega a sua playlist, as suas músicas e use de uma forma tranquila para que te dê esse momento de tranquilidade. Porque se a gente for num crescendo de raiva, de discussão, a gente não ter essas paradas, a gente acaba entrando em choque com as pessoas. Então, que a gente possa dar essas pequenas paradas de oração, vir e tomar um passe no centro espírita, tomar a nossa água fluidificada, que no momento que estamos falando, os bons espíritos estão trabalhando conosco, as conversas construtivas, né? Tudo isso vai ajudar a gente a se livrar de problemas mentais. Pode passar, Dada. A gente sabe, né, pelo Espiritismo, que a doença mental tem o seu componente de reencarnação, né? O que você fez numa vida reflete na sua vida. Então, isso explica para a gente por que os problemas mentais existem. Se a pessoa desequilibrou-se numa vida, ela vem nessa vida desequilibrada. Nós vemos os exemplos de crianças aqui, né, nessas instituições, elas estão presas à cama. Então a gente fala, por que isso acontece, que Deus permite? É uma lição, um aprendizado que antes ela era sã e desbaratou, né? Perdeu o seu tempo com coisas erradas e agora vem, né, presa ao corpo para passar um período, né, que essa doença mental, essas limitações possam melhorar o seu equilíbrio mental. Então isso a gente explica, mas a gente tem que pensar também na doença mental, no para quê. Para que serve uma doença mental? Por que elas acontecem? E isso acaba dando para a gente uma explicação de que o doente mental, ou aquelas pessoas que têm problemas, elas precisam de apoio, né? Uns ajudando aos outros. Então, o para quê envolve toda a família na hora de tratar, envolve os médicos, os enfermeiros, as pessoas que vão tratar daqueles doentes. Então, ela é envolvente, a saúde mental acaba dando para nós, né, o sentido de solidariedade, de fraternidade, e é isso que a humanidade precisa. Então, tratar as pessoas, né, com as explicações, mas também envolvê-las em todo esse amor, para que elas possam sair desta condição que é momentânea e que vai, né, ser libertadora em pouco tempo. Então, que a gente possa fazer uso, né,
de essas estratégias e que a gente entenda que a saúde mental é muito importante para a gente viver os nossos tempos atuais. No livro Vozes do Infinito, do Raul Teixeira, na lição número 11, o espírito Camilo fala de dias amargos. Então, são esses nossos dias que a gente vive agora, né? Então, ele fala que há dias que a gente acorda com uma tensão emocional muito alta, outros dias a gente acha que as coisas estão difíceis, né? Às vezes as coisas ocorrem de forma inesperada, os amigos nos abandonam, as pessoas, né, fogem da nossa vida. Então, o Espírito adverte, nesses tempos de provações, nos dias amargos que te encontrarem na marcha redentora, não te esqueças de orar, ligando-te com os poderes superiores que regem a vida, e sentirás inebriante paz a invadir-te o coração, dissipando sombra, ainda que espessas. Então, por mais difícil que estejam os nossos dias de hoje, que a gente possa parar um pouco, fazer a nossa oração e vencermos as nossas dificuldades, né, as nossas sombras, buscando a luz e o equilíbrio. Tá bom? Muito obrigado, muita paz para todos.